Minutos de Fama especial BBB 24. Oferecimento Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Bonsex, todo mundo pode, todo mundo usa. Olá, está entrando no ar a partir de agora mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 24. No programa de hoje a gente vai falar sobre a eliminação do Vinícius, o primeiro camarote a deixar o confinamento. O Vinícius saiu na noite de ontem, gente, com 9,92% dos votos. Foi um paredão polêmico, né? Porque foi um paredão quíntuplo, um paredão que ficou assim bastante dividido. A diferença entre o Vinícius, que foi o menos votado, e o Luigi foi bem pequena também. A gente pôde perceber aí que o público já está começando a tomar as suas posições, já está começando a escolher os seus preferidos e o jogo está seguindo a todo vapor. Logo depois do Vinícius, a gente teve o Luigi, como eu disse, com 12,52% dos votos. Só lembrando mais uma vez, gente, que o público está votando para quem eles querem que continue na casa, que permaneça no jogo. Então, o Luigi teve menos votos e ficou com 12,52%. Na sequência, a Pitel, com 15,96% dos votos. Logo depois, o Marcos Vinícius, que teve 20,75%, o que também me surpreendeu. Não entendi o porquê dessa porcentagem aí do Marcos Vinícius, até porque nesses últimos dias a gente tem percebido ele bastante chato, né? Bastante ali arrastado, mas o público está gostando e isso é o que importa. E logo depois, com 40,85% dos votos, estava a Alane. A Alane tem um grande potencial dentro do jogo, ela está indo muito bem, está seguindo ali dentro das convicções dela, fazendo o próprio jogo, não está se influenciando muito pelos grupinhos. Eu acho que agora ela caiu na real e está seguindo sozinha, né? Vamos ver também o que vai acontecer aí nos próximos dias. O total de votos computados foi de 13.314.282 votos. Foi bastante gente, né? Mas ainda não superou ainda os outros 30 milhões. Mas olha só, gente, pra gente entender a saída do Vinícius, a gente só não precisa nem assim mergulhar muito a fundo na história dele. Eu acho que aqui fora ele é um atleta bastante conceituado, é um cara de bastante responsabilidade, mas lá dentro da casa ele ficou com uma fama gigante de fofoqueiro. Aliás, esse assunto também se estendeu durante madrugada fora, né? Lá no papo da eliminação com a Thaís Fersosa, ele também ele pôde ver alguns momentos onde ele foi bastante fofoqueiro e eu acho que essa função dele de leva e traz acabou fazendo com que ele se queimasse muito dentro do jogo. Talvez se ele tivesse falado menos, se ele tivesse se concentrado mais no jogo dele, se ele tivesse mantido ali uma forma de jogar menos, colocando as outras pessoas com menos participação, né? Talvez se ele tivesse concentrado mais nele mesmo, ele tivesse ido um pouquinho mais longe. Agora, o interessante da gente perceber é que isso também já começou a ser visto pela casa, é que todo aquele grupinho ali do Rodriguinho já começou a se desfazer, né? Primeiro a gente teve o Pisani, que saiu, logo depois o Nizam e agora o Vinícius, ou seja, daquela turma ali do quarto, só sobrou mesmo o Rodriguinho. Vamos ver a partir de agora o que vai acontecer. Eu já percebi que nessa madrugada ele começou a se aproximar de outras pessoas, na liderança dele, como eu falei aqui no programa anterior, ele já escolheu outros possíveis futuros aliados, como por exemplo o Bin Laden, até o próprio Luigi. Então a gente não sabe ainda se vai haver um novo grupo de Rodriguinho ou não. Tomara que não, né? Tomara que ele também aí já entre. Como ele disse mesmo que ontem numa conversa, que ele já tá nessa filinha, que se ele sair tudo bem, e como ele já também tá fazendo pouco caso do programa e pouco caso do jogo, a gente também não vai sentir a menor diferença se ele sair do game. Seguindo aqui falando sobre a eliminação do Vinícius, como eu falei, os comentários dele, aquelas coisas ali dele ter participado no dia do comentário sobre o corpo da Yasmin Brunet, né, quando estava no quarto Pisani e o Nizam e o Rodriguinho, eu acho que isso também não foi legal. Outras brincadeiras também, o pessoal sempre votando nele na casa, falando sobre as brincadeiras desconfortáveis, sobre tudo isso, e
Para quem não lembra, foi ele que começou grande parte das fofocas dentro da casa, né? Esse leve trás de Vanessa Lopes conversando com o espelho, querendo fazer personagem lá dentro, foi ele que começou. Foi uma coisa boa, porque pelo menos ela saiu, né? Foi uma fofoca, vamos dizer assim, saudável, mas outros momentos também. Ele começou a falar sobre essa questão do Davi dizer que os camarotes não merecem ganhar o prêmio, daquela conversa que também teve lá do Bin Laden e do Lucas numa festa. Então, assim, tudo isso configurou um Vinícius que acho que nem a própria família dele conhecia, né? Esse Vinícius mais comunicativo, vamos dizer assim. Então, isso aí pesa bastante na saída do Vinícius. Bom, ele tentou se aproximar ainda de outros participantes quando estava no confinamento. Ele também deu uma chegada aí para se aproximar do Bin Laden lá no quarto Gnomo, mas não funcionou. Eu acho que talvez se o Vinícius pudesse voltar atrás lá na casa, ele faria muita coisa diferente, né? Fez alianças erradas, sim, a gente sabe que ele fez. Talvez se ele tivesse se aproximado de outros grupos, ele tivesse conseguido se manter por mais tempo na casa, porque o público já tomou um rancinho desse grupo de Rodriguinho, isso não tem como discutir, porque é a maioria quem fala. Eu acho que aquela confusão também que ele teve com o Davi depois do Sincerão também pesou bastante, quando o Davi foi cobrar dele: poxa, na noite de ontem você estava meu amigo, batendo nas minhas costas e tal, mas votou em mim, o que aconteceu, né? O que está acontecendo? Você não tem palavra. E aí ele demonstrou realmente isso, que ele, para ele ali também as relações não estavam importando muito. Lembrando que o Big Brother, ele é um jogo, sim, de convivência, ele é um jogo, sim, na disputa de um prêmio, mas também é um jogo de relação, de relacionamento interpessoal. Então não adianta a gente também falar que o relacionamento entre as pessoas precisa ficar em segundo plano. Não, o relacionamento também faz parte do jogo. Logo depois que o Vinícius saiu da casa, teve aquela conversinha agora que está cada vez mais rápida ali com o Tadeu Schmidt no estúdio, e o que me chamou muito a atenção foi que ele disse que, aliás, duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira delas foi que ele disse que esperava que fosse ficar um pouquinho mais de tempo na casa. E realmente eu acho que a gente aqui fora também esperava que ele fosse ficar um pouquinho mais de tempo. Mas acabou, enquanto o Nizam morreu pela boca, esse aí pagou pela língua. Acabou sendo eliminado. E uma outra coisa que ele falou foi que um guru dele, chamado Fernando Fernandes, que a gente sabe que foi o ex-BBB, ex-participante do BBB 2 e que também foi apresentador do No Limite, falou pra ele que lá dentro tudo era muito intenso, deu umas dicas pra ele. Então eu achei legal, porque o Vinícius não entrou na casa, pelo que ele falou brevemente, não sabendo de muita coisa. Ele entrou sabendo de como era o jogo, de como era aquela coisa toda da pressão. Então eu acho que realmente ele acabou se iludindo muito com as pessoas erradas, e isso fez com que ele fosse eliminado. O pessoal lá da casa também, né? A eliminação dele foi tranquila, mas o pessoal da casa ficou bastante surpreso com essa saída. Acho que o pessoal não esperava que ele fosse sair. Talvez a Pitel, talvez até o próprio Luigi também, que vem incomodando bastante o pessoal da casa, com o jeitão dele diferente, o jeito exótico de ser, mas acho que o pessoal não esperava que o Vinícius fosse sair, né? Que o Vinícius fosse ser o eliminado. E na hora de ir embora eu achei legal, porque ele falou assim: olha, eu quero que vocês joguem com alegria e que vocês sejam vocês mesmos. Então ele mostra ali uma verdade, né? Ele mostra ali o que ele talvez pudesse ter feito e não fez. Logo depois da eliminação, teve aquela dinâmica do patrocinador do prêmio, e aí o Vinícius, como eliminado da semana, foi lá e rodou, né, a roleta, e o número sorteado foi de 50 mil reais. Sendo assim, o prêmio que estava em 250 mil reais passou para 300 mil reais. Lembrando que esse prêmio pode chegar até 3 milhões de reais. O maior prêmio, né, gente? É muito dinheiro. Então, toda terça-feira, cada eliminado vai lá, roda aquela roleta, e o número da sorte que sair vai ser acrescido ao valor do prêmio. Só não pode sair o número 0, né, gente? Já pensou? Passar mais uma semana aí e nenhum valor ser somado ao prêmio? É perigoso, né? Sorte é sempre assim, é um grande risco. Lembrando também que a gente tem 20 participantes na casa a partir de agora. Eu acho que agora os paredões vão dar uma acalmada, né? Porque a gente tá aí num ritmo louco. Só essa semana já foram 2 eliminações, aquele modo turbo que a gente achou que fosse dar uma desacelerada, pelo contrário. Continuou ali, se manteve, mas acho que a partir de agora, com 20 participantes, a casa vai seguir, né, as regras mesmo de eliminação. Mas o mais interessante é que a gente
gente está acompanhando, e que também durante essa madrugada a gente acompanhou, é que com a saída do Vinícius e a desarticulação do grupo do Rodriguinho, que acabou, né? Ele mesmo já reconheceu isso, que o grupo acabou. Vamos ver se ele agora começa a pensar diferente, se vão ser formadas novas alianças. A gente já viu pessoas se reaproximando, pessoas tentando refazer alguns laços. A gente já viu a Fernanda conversando com a Alane, tentando uma aproximação, mas também a longo prazo, assim, também muito cabreira ainda a Fernanda, a própria Alane também. A gente está vendo aí que ainda tem participante que a gente gostaria de ver melhor, como por exemplo a Leide, né, que a gente não está vendo a Leide tão participativa dentro das atividades da casa, dentro dos bafões, dos comentários. Então a gente gostaria de ver um pouquinho mais da Leide também. Vamos aguardar, né? Gostei muito que no programa de ontem teve um VT somente da Bia. Eu achei muito legal ter um VT somente da Bia, porque a Bia é a grande personagem. Eu acho que a Bia e o Luigi são os grandes personagens dessa edição. Eu acho que isso aí a gente também não tem o que contestar muito. São os personagens mais caricatas, mais cativantes também, que também tem movimentado algumas coisas do jogo, né? Porque o exagero também é considerado muitas vezes como uma forma de jogar, né? A gente não pode estar aqui para julgar isso, mas tem muita coisa ainda para acontecer daqui para frente. Lembrando que hoje vai ter festa na casa e quem vai estar lá no palco é o Jota Quest. Eles estão comemorando 25 anos de carreira, vai ser um grande show. Jota Quest, que é uma banda maravilhosa, né? E que tem músicas no set list do BBB, da história do BBB. Eles têm músicas marcantes ali de edições passadas, então assim, vai ser uma grande viagem no tempo. E nesse sábado vai ter ainda o Zeca Pagodinho lá na casa do Big Brother, comemorando 40 anos de carreira. Eu tô gostando muito das escolhas dos convidados desse ano, né? Eu acho que tá bem interessante essas duplas, dividindo shows. A escolha dos gêneros musicais também tá bem interessante. Eu acho que nesse ano o pessoal acertou, tá mandando muito bem. Então, hoje tem show do Jota Quest na casa e no sábado vai ter show do Zeca Pagodinho comemorando 40 anos de carreira. É isso, gente. O 5 Minutos de Fama vai ficando por aqui. Hoje o programa foi um pouquinho mais curto, né? Porque a gente já teve programa essa semana, mas o programa foi um pouquinho mais curto, mas não quer dizer que a gente esteja descansando não, viu? Nós estamos aqui super ligados em tudo que acontece na casa mais vigiada e mais comentada do Brasil. Eu volto na próxima quarta-feira com o Eliminado da Semana, ou então a qualquer momento aqui na nossa programação. Um grande abraço para todo mundo, a gente se vê, até lá!